Meu nome é Marina Albuquerque, tenho 36 anos e moro em Alto Paraíso de Goiás, no coração da Chapada dos Veadeiros. Sempre gostei dessa sensação de estar cercada de natureza e silêncio, mas nada me preparou para o que ia acontecer numa manhã de segunda-feira comum. Era julho, o ar estava frio e seco. Eu tinha acabado de sair de casa para levar minha filha na escola e depois seguir para a loja de artesanato onde trabalho. A estrada era estreita, cercada de cerrado dos dois lados. O sol ainda nascia e batia no para-brisa com força, quase me cegando. Lembro de ter pensado, hoje o dia vai ser bonito. Em poucos minutos, tudo mudou. Um carro veio na contramão, tentando ultrapassar um caminhão. Eu só ouvi o som dos freios gritando, e em seguida, o impacto. O mundo virou de cabeça para baixo. Tudo ficou em câmera lenta. Vidro estilhaçando, o grito da minha filha e depois, silêncio. Por um instante, não havia dor, só confusão. Quando abri os olhos, vi o carro completamente destruído. O ar tinha cheiro de fumaça e ferro quente. Tentei me mexer, mas não consegui. Meu corpo parecia pesado, distante. Foi quando percebi algo impossível. Eu estava olhando para mim mesma, do lado de fora do carro. Não entendi o que estava acontecendo. Olhei para minha filha. Ela ainda respirava, desmaiada, mas viva. E eu estava em pé, ilesa, observando tudo como se fosse um sonho. Foi nesse momento que senti uma presença atrás de mim. Não era medo, era paz. Uma luz suave começou a crescer até preencher tudo ao meu redor. Não vinha do sol, mas de dentro da própria existência. Daquela luz surgiu uma figura, um homem, alto, com olhos que pareciam conter o universo. Não havia dúvida dentro de mim. Era Jesus. Eu não estava delirando. Eu sabia. Cada célula do meu ser reconhecia aquela presença. Ele não falou de imediato. Só olhou para mim com um amor tão intenso que eu comecei a chorar sem entender o porquê. Quando ele finalmente falou, a voz não veio de fora, mas de dentro da minha mente. Marina, você ainda não terminou. Há coisas que precisa ver e há coisas que precisa dizer. Eu tentei falar, mas não saía som. Tudo o que consegui pensar foi: eu morri? E ele respondeu, ainda sem abrir os lábios: não, filha. Você está entre dois mundos. E é aqui que eu vou te mostrar o que muitos não enxergam mais. De repente, o cenário mudou. A estrada desapareceu e me vi num lugar de paz indescritível. Uma mistura de jardim, luz e música. Parecia que cada partícula vibrava em louvor. Era o céu? Não sei, mas era o mais perto disso que alguém pode imaginar. Eu não sentia medo, só uma alegria pura, como se toda a dor da vida tivesse sido lavada. Jesus caminhou comigo por um campo de luz. Ele me mostrou pessoas que eu não conhecia, mas que oravam, sofriam e buscavam algo. Um sentido, uma resposta. Esses são os que ainda me buscam com o coração sincero, ele disse. Mas há outros que estão sendo enganados, mesmo dentro do meu nome. Aquelas palavras me atingiram fundo. Vi então uma cidade grande, cheia de prédios e telas. As pessoas andavam de cabeça baixa, presas aos celulares, rindo, consumindo, mas com o olhar vazio. No alto, vi uma luz que parecia boa, mas quando olhei mais de perto, vi que não era. Ela tinha uma beleza artificial, como ouro falso brilhando no escuro. E por trás dela, algo se movia, uma sombra sutil, observando e sorrindo. Jesus olhou para mim e disse: o inimigo não virá mais como medo, mas como conforto. Não vai obrigar, vai seduzir. As palavras ficaram ecoando. Ele me mostrou igrejas lotadas, mas frias. Pessoas dizendo, Senhor, Senhor, enquanto o coração estava em outro lugar. E então, uma dor enorme me tomou. Uma mistura de compaixão e urgência. Eu quis gritar, mas só consegui chorar. Ele me tocou no ombro e disse: você vai voltar. Conte o que viu. Diga que o tempo está perto. Que voltem para o amor verdadeiro, não para o amor das aparências. Tudo começou a se apagar. A luz diminuiu, a música cessou, e eu senti como se estivesse sendo sugada de volta para o corpo. A última coisa que ouvi foi sua voz, suave e firme. Eu estarei contigo mesmo quando duvidarem. Fale, Marina. O tempo é agora.
Quando abri os olhos, estava de volta à estrada com o som das sirenes e a mão de um bombeiro me puxando para fora do carro. Minha filha chorava, viva. Eu estava coberta de sangue, mas consciente. Sabia que algo sobrenatural tinha acontecido. Naquele dia, o corpo foi levado para o hospital, mas meu coração nunca mais voltou a ser o mesmo. Os dias depois do acidente foram como um nevoeiro. Fiquei internada no hospital de Brasília por quase uma semana. Os médicos diziam que era um milagre eu estar viva. E realmente era. O carro ficou irreconhecível, mas eu só tinha uma fratura leve no braço e alguns cortes. Minha filha também se recuperou rápido, só que dentro de mim algo estava diferente. Eu não conseguia dormir direito. Fechava os olhos e via a luz ou ouvia aquele som suave de vozes cantando, como se o céu ainda me chamasse. Eu chorava sem motivo e sentia um peso no peito, uma mistura de saudade e missão. Algo me dizia que aquilo não tinha sido só um sonho ou delírio, era real. Voltar para casa, para Alto Paraíso, foi estranho. Eu olhava as montanhas, o verde, o céu limpo, mas parecia que tudo tinha mudado de cor. Eu via beleza em coisas simples, mas ao mesmo tempo percebia uma espécie de tristeza silenciosa nas pessoas. Era como se enxergasse mais fundo, além do que os olhos mostram. As semanas foram passando e comecei a anotar tudo o que lembrava daquela experiência. Escrevia compulsivamente, como se alguém me soprasse as palavras. O inimigo virá como conforto. Essa frase me perseguia. Eu a via em sonhos, ouvia em orações, até que um dia, ao acordar, senti uma presença no quarto. A mesma paz do dia do acidente. Não o vi com os olhos, mas o reconheci imediatamente. Marina, disse uma voz mansa, eu te chamei para um tempo de aviso. O que você viu foi só o começo. Meu corpo inteiro arrepiou. Senhor, quem sou eu para avisar alguém? As pessoas vão rir de mim. E ele respondeu, não temas os risos, tema o silêncio dos que sabem e não falam. Há muitos que sentem o mesmo chamado, mas se calam por medo. Seja a voz no deserto. Essas palavras me quebraram por dentro. Eu chorei ajoelhada. Pedi que ele me mostrasse o que eu devia fazer. E foi aí que os sonhos começaram. Nos sonhos, eu via cidades tomadas por telas, prédios inteiros cobertos por luzes e anúncios. As pessoas viviam conectadas, mas sozinhas, cada uma dentro de uma bolha invisível. Vi uma mulher segurando o celular com lágrimas nos olhos. Ela via centenas de mensagens, mas nenhuma trazia consolo. Eles estão se perdendo nas vozes do mundo, disse a voz. O coração humano está sendo programado para não sentir mais. Essas imagens me deixavam acordada à noite. Eu tentava contar a alguns amigos da igreja, mas a maioria achava que era exagero, ou que eu tinha ficado traumatizada pelo acidente. Até que um pastor visitante de Goiânia me ouviu em silêncio e depois disse: Marina, o que você viveu é um chamado profético. Deus escolhe pessoas comuns para coisas grandes. Você precisa falar. Eu hesitei. Não me sentia pronta para nada disso. Eu só queria voltar à minha vida normal, cuidar da minha filha, trabalhar. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais os sinais vinham. Um dia, enquanto caminhava pela trilha que leva à Cachoeira dos Cristais, ouvi de novo aquela voz. Não com os ouvidos, mas dentro de mim. O engano está crescendo como erva daninha. As pessoas acreditam estar acordadas, mas estão dormindo. E então, ele me mostrou algo como uma visão aberta, mesmo com os olhos despertos. Vi pessoas sorrindo diante de câmeras, falando de amor e união, mas senti algo escuro por trás. Vi líderes de todo tipo, políticos, artistas, até religiosos, unidos em uma mesma linguagem, por um mundo melhor. Mas no fundo, vi uma rede de controle invisível, feita não de ferro, mas de informação e desejo. Jesus falou: não é o mal que virá assustando, é o falso bem que seduzirá. A marca não será apenas um símbolo, mas uma escolha do coração. Aquilo me abalou. Comecei a estudar a Bíblia como nunca antes. Passei horas em Apocalipse, Daniel, Mateus 24. Cada versículo parecia ganhar vida diante dos meus olhos. Era como se tudo se encaixasse. O avanço da tecnologia, a idolatria da imagem, o amor esfriando. Mas junto com a revelação veio a luta interior, porque quem fala o que ninguém quer ouvir paga um preço.
As pessoas começaram a me olhar diferente. Alguns diziam que eu estava fanática, outros que eu queria atenção. E por um tempo cheguei a acreditar neles. Quase desisti. Foi numa dessas noites de dúvida que tive outro encontro. Eu orava sozinha, chorando, pedindo um sinal. O vento começou a soprar forte, mesmo com o céu limpo. As janelas bateram e por um instante a luz acabou. No escuro ouvi de novo: "Filha, o meu povo se distraiu. Eles me chamam com os lábios, mas me esqueceram no coração. Volte e diga, o tempo está próximo, mas ainda há esperança." O som da voz era firme, mas cheio de amor. Eu caí de joelhos. Ali entendi que o chamado não era para assustar, era para acordar. Desde aquela noite, decidi obedecer. Comecei a gravar pequenos vídeos contando o que vivi, falando de fé e arrependimento. No início, quase ninguém via, mas aos poucos, mensagens começaram a chegar de pessoas que diziam: "Marina, sonhei o mesmo. Senti essa presença também. Deus me acordou ouvindo o seu vídeo, e eu entendi que não estava sozinha, que o mesmo Espírito que me tirou daquela estrada estava se movendo em muitos corações, mas junto com os que acreditavam, vieram os que zombavam, comentários, piadas, críticas. Eu me entristeci, até que numa manhã, lendo Mateus 10, senti como se Jesus mesmo falasse de novo comigo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sorri sozinha e disse: "Tá certo, Senhor. Se o preço for ser incompreendida, eu pago, mas não me deixa calar." E foi assim que começou o verdadeiro chamado, não para fama, não para medo, mas para alertar com amor. Eu sabia que as visões voltariam, e voltaram, mais fortes, mais claras. Era como se o céu me preparasse para o que viria a seguir. O tempo do grande engano. Eu sempre achei que visão era coisa para profeta da Bíblia. Elias, Isaías, João no Apocalipse, mas nunca imaginei que Deus pudesse mostrar algo assim para alguém tão comum quanto eu. Só que quando ele decide falar, não tem como fingir que não ouviu. Depois daquela noite em que prometi não me calar, as visões começaram de novo. Só que agora eu não estava dormindo. Aconteciam enquanto eu orava, às vezes até durante o dia. Era como se o mundo ao meu redor desaparecesse por alguns minutos e uma nova realidade se abrisse diante de mim. A primeira delas veio numa manhã de domingo. Eu estava sentada na varanda lendo o Salmo 91 quando o vento soprou diferente. Fechei os olhos e, de repente, me vi numa cidade enorme, cheia de luzes, telas e sons. Pessoas caminhavam apressadas, com fones nos ouvidos e olhos fixos em hologramas que flutuavam no ar. Parecia o futuro, mas ao mesmo tempo muito familiar. De repente, uma voz anunciou pelos alto-falantes: "Agora todos têm acesso ao sistema de paz. Conecte-se e sinta o amor universal." Vi pessoas sorrindo, levantando as mãos, e uma luz dourada cobriu a cidade. Parecia linda, mas algo dentro de mim gritava que havia algo errado. Quando olhei mais de perto, vi que sob aquela luz as pessoas estavam marcadas. Não com ferro ou chip visível, mas com um brilho estranho na testa e na mão. Era como um selo digital pulsando em sintonia com as máquinas ao redor. E então, ouvi uma voz dentro da visão, a mesma voz de Jesus. "Esse é o engano. Eles chamarão de paz, mas será controle. Chamarão de amor, mas será prisão." A luz começou a mudar de cor, ficando fria, quase metálica, e vi rostos conhecidos. Artistas, líderes, até pastores, todos dizendo as mesmas palavras: "Somos um. Não há mais diferença. Tudo é um só Espírito." A princípio parecia bonito, mas percebi que não havia mais cruz, nem arrependimento, nem verdade. Só um amor genérico que não exigia mudança. Era como se tivessem criado um evangelho sem Cristo. A voz continuou: "O espírito do engano está sendo preparado. O mundo não perceberá, porque ele virá vestido de luz." Quando a visão acabou, eu estava tremendo. Senti uma mistura de tristeza e compaixão. Fiquei em silêncio por horas. Depois de orar, entendi que Deus não estava me mostrando aquilo para me assustar, mas para alertar. Dias depois, tive outra visão. Vi o céu se escurecendo sobre o planeta.
e de repente algo como uma rede gigante cobria a terra. Era feita de linhas de energia, conectando todas as casas, cidades e pessoas. Cada linha brilhava com dados, imagens, vozes. Era a rede global, mas eu via por trás dela rostos, sombras, entidades espirituais que se alimentavam da distração e da idolatria humana. O mundo entregou a alma às imagens, disse Jesus. O que os olhos veem, o coração deseja, e o que o coração deseja, os prende. Então, vi algo ainda mais forte. Um homem se levantava no meio dessa rede, carismático, eloquente, com um sorriso que parecia sincero. Falava de compaixão, sustentabilidade, união, amor. Multidões o aclamavam. Ele falava de um novo tempo, uma nova fé, um novo começo. Mas por trás daquele brilho havia trevas profundas. Ele não virá como tirano, mas como salvador, disse a voz. E muitos dos meus o seguirão, porque confundiram amor com aprovação e fé com conveniência. Essas palavras queimaram dentro de mim. Chorei por horas, porque entendi que o perigo maior não é o mal declarado, mas o mal disfarçado de bem. Nos dias seguintes, comecei a sentir peso espiritual. Sonhava com igrejas vazias, pessoas dormindo nos bancos enquanto o culto acontecia. Vi pregadores falando palavras doces, mas o Espírito Santo não estava ali. E quando perguntei por quê, ouvi. Pregam o que agrada, não o que transforma. O Evangelho virou produto. Foi doloroso ouvir isso. Eu também tinha me acostumado a querer conforto, a evitar o confronto espiritual. Mas Jesus me lembrou. Eu não morri para que o mundo se sentisse melhor. Morri para que o mundo fosse salvo. Depois disso, comecei a ver também cenas de esperança, porque Deus nunca mostra o juízo sem mostrar o escape. Vi pessoas simples, jovens, idosos, mães de família, orando de madrugada, chorando, pedindo por misericórdia. Vi grupos reunidos em casas, lendo a Bíblia, buscando o Espírito com sinceridade. E sobre eles havia uma luz diferente, não dourada e artificial, mas viva como fogo puro. Esses são os meus remanescentes, disse Jesus. Não se curvarão ao sistema e serão perseguidos por isso, mas eu estarei com eles até o fim. Na visão vi também uma multidão vestida de branco, de todas as partes do Brasil. Alguns estavam nas ruas de São Paulo, outros no sertão, outros nas favelas, outros em aldeias indígenas. Todos louvando com as mãos erguidas. E o som da adoração deles era mais forte que qualquer propaganda do mundo. Chorei de novo, dessa vez de alegria. Entendi que mesmo em meio à escuridão, Deus ainda tem um povo fiel, e que Ele está despertando corações em lugares improváveis, até entre aqueles que o sistema esqueceu. Quando voltei a mim, senti um calor no peito, como se alguém me abraçasse. Ouvi de novo com doçura. Marina, diga ao meu povo, não tenham medo, as trevas virão, mas eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Depois dessa visão, minha vida nunca mais foi igual. As coisas do dia a dia pareciam pequenas diante da grandeza do que Deus estava mostrando. Eu sabia que o tempo estava se acelerando e que tudo que é falso seria exposto. Mas também sabia que não bastava avisar sobre o mal, era preciso preparar corações para o bem verdadeiro. E foi aí que começou a parte mais difícil. Falar sobre arrependimento e retorno ao primeiro amor. Porque Jesus não me mostrou tudo aquilo para eu virar uma pregadora do medo. Ele me mostrou para lembrar que ainda há tempo. Pouco, mas há. E que o amor dele é a única coisa capaz de salvar e libertar antes que a escuridão se feche completamente. Depois das visões, veio o que eu só consigo chamar de o aviso. Não foi um sonho comum, era mais real do que o chão onde piso. Acordei de madrugada, o relógio marcava 3h11. O quarto estava completamente silencioso, mas dentro de mim havia uma agitação, como se alguém me chamasse. Fui para a sala, me ajoelhei e comecei a orar. De repente, senti novamente aquela presença, a mesma do acidente, a mesma dos sonhos. A paz era tão forte que chorei sem saber o porquê. E então Jesus falou comigo de forma clara, direta, sem rodeios. Marina, diga ao meu povo, despertem. O tempo que muitos esperavam já começou. O som da voz não era como o som humano. Era como se atravessasse o coração. Eu tremia,
mas ao mesmo tempo sentia amor. O engano não está chegando, já está entre vocês. O espírito da mentira veste-se de verdade, e muitos que me servem de boca estão ajudando a espalhá-lo sem perceber. Eu perguntei chorando: Senhor, como isso é possível? Como pode alguém te amar e ainda assim ser enganado? Ele respondeu: porque deixaram de me buscar em secreto. Trocou-se o altar pelo palco, a presença pela aparência. O coração que antes ardia, agora calcula o que é conveniente. Essas palavras foram como flechas. Eu mesma me vi ali. Quantas vezes busquei mais aprovação das pessoas do que a de Deus? Quantas vezes confundi movimento com presença, sucesso com unção? Diga a eles, continuou Jesus, que o verdadeiro avivamento não virá através de grandes eventos, mas de joelhos dobrados. O avivamento nascerá dentro das casas, entre os que choram por arrependimento, não entre os que competem por aplausos. Enquanto ele falava, eu via cenas passando diante dos meus olhos. Igrejas cheias, mas com corações vazios. Shows cheios de luzes, mas sem cruz. Palavras bonitas, mas sem poder. Marina, o evangelho está sendo trocado por conforto. Estão pregando o reino sem o rei. Mas eu voltarei, e não buscarei templos grandes. Buscarei corações quebrantados. O ar ficou pesado, e percebi que algo espiritual estava acontecendo. Ouvi uma espécie de som distante, como multidões chorando e outras rindo. Era o contraste entre os que entendiam e os que zombavam. O mundo vai rir de quem falar a verdade, disse ele. Mas bem-aventurados serão os que permanecerem firmes, porque verão minha glória. Eu me prostrei no chão, em prantos. Senti medo. Não medo de castigo, mas de ver o quanto o coração humano pode se perder. E então ele mostrou algo terrível. Vi uma escuridão cobrindo partes do mundo. Era como fumaça, mas viva, se movendo como ondas. Tocava as pessoas e elas começavam a mudar. Os olhos perdiam brilho, o coração endurecia e a compaixão sumia. Esse é o espírito do tempo, disse Jesus. Ele embriaga os corações com distração, orgulho e pressa. As pessoas não param mais para ouvir. Estão sempre correndo, mas não sabem para onde. Então, ele me mostrou algo mais. O Brasil. Vi o mapa do país aceso, como se houvesse chamas em vários pontos. Pequenos grupos orando, igrejas escondidas, jovens cheios do Espírito Santo. Eu ainda tenho um povo no Brasil, disse ele. Um povo que eu mesmo escondi, como sementes guardadas. Eles vão brotar no tempo certo e serão a luz no meio da confusão. Naquela hora, senti um amor tão grande por essa terra. Entendi que o Brasil tem um papel espiritual especial, não por poder nem riqueza, mas por fé. Vi famílias se convertendo, ruas sendo tomadas por adoração e o nome de Jesus sendo exaltado. Mas também vi perseguição. Vi leis sendo criadas para calar quem prega a verdade. Vi pessoas sendo canceladas, presas, e ainda assim louvando com os olhos cheios de lágrimas e fé. Marina, diga a eles, não tenham medo. Quem me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. O que vem não é para destruir os meus, é para purificar. Essas palavras me trouxeram esperança. Ele não estava avisando para assustar, mas para preparar. Os que me amam serão provados, mas sairão como ouro. Eu estou separando os que me servem dos que só falam em meu nome. A presença dele era tão forte que o ar parecia tremer. O tempo da escolha chegou, ele disse. Cada pessoa vai ter que decidir a quem pertence, a verdade ou a conveniência, a fé ou ao sistema. Eu vi pessoas enfrentando dilemas simples, mas profundos, assinar algo, aceitar algo, calar-se diante de algo. E Jesus dizia: a marca começa no coração, antes de chegar à pele. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Eu entendi que o fim não é só sobre guerras e desastres, mas sobre decisões espirituais diárias, sobre amar a verdade mesmo quando custa caro. A visão começou a se dissipar, e Jesus disse mais uma vez: diga que ainda há tempo, que me busquem enquanto é dia, que voltem à palavra, à oração, à comunhão verdadeira. O meu espírito será derramado novamente, mas sobre os que não têm orgulho de se ajoelhar. Então, a luz diminuiu e o silêncio voltou.
Eu fiquei ali, no chão da sala, por horas, sem conseguir me mover. Quando amanheceu, o sol entrou pela janela e eu senti uma certeza inabalável. Jesus está voltando. E não como uma ideia distante, mas como uma realidade que se aproxima a cada dia. Eu sabia que precisava compartilhar, mesmo que custasse críticas, mesmo que me chamassem de louca. Porque se ele me deu o aviso, não foi para eu guardar, foi para eu entregar. Depois daquela madrugada, nada mais foi igual. Durante dias, fiquei em silêncio, tentando entender como falar sobre tudo isso sem parecer fanática. Mas toda vez que eu pensava em ficar quieta, o Espírito Santo me lembrava das palavras: diga ao meu povo que ainda há tempo. Então comecei a gravar, simples, do meu celular, na sala de casa. Eu não tinha roteiro, só o coração queimando. E o que saiu não foi um sermão, foi um clamor. Falei com lágrimas nos olhos e a presença de Deus encheu o lugar. Eu disse: gente, Jesus está voltando. Não é história de igreja, não é ameaça, é amor. Ele está chamando os filhos de volta para casa. A porta ainda está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Enquanto falava, lembrava de todas as visões, o engano, o falso amor, o brilho do sistema. Mas também lembrava da luz sobre os remanescentes, da força dos que oravam escondidos e da chama que ainda ardia no Brasil. Senti que o Senhor me dizia: mostre ao mundo que eu ainda transformo vidas, que eu ainda perdoo, ainda liberto, ainda curo corações quebrados, que o meu amor é mais forte que o medo. E é sobre isso que quero falar agora. Sim, o tempo é curto. Sim, o mundo está confuso. Mas ainda existe esperança, e o nome dessa esperança é Jesus. Ele não é uma religião. Ele é o Deus que entrou na história, que sofreu, que morreu por amor e que prometeu voltar. E ele vai voltar. Mas enquanto isso não acontece, ele está chamando cada um de nós para viver como quem já pertence ao céu, com compaixão, com verdade, com fé. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser sincero, é sobre se ajoelhar e dizer: Senhor, me ensina a te amar de verdade. Nos dias seguintes àquela visão, vi pessoas se aproximando de mim para contar que também estavam sonhando, que também estavam sentindo o mesmo peso, o mesmo chamado. E percebi: Deus está despertando os seus em todo lugar. Não é movimento humano, é o sopro do Espírito. Vi jovens queimando pela palavra, famílias restauradas, casamentos sendo curados. Vi pessoas largando vícios, pedindo perdão, recomeçando. E tudo isso sem grandes campanhas, só com o poder do arrependimento e da presença de Deus. Então entendi algo que mudou tudo dentro de mim. O verdadeiro fim dos tempos não é só sobre destruição, é sobre restauração. É o tempo em que o amor de muitos se esfria, sim, mas também o tempo em que o amor dos escolhidos se torna fogo puro. Jesus me disse: os meus filhos serão como tochas no meio da escuridão. Quando o mundo apagar as luzes, a luz deles vai brilhar ainda mais. E eu creio nisso. Creio que mesmo que venham dias difíceis, perseguição, escassez, medo, Deus vai sustentar os seus. Porque quem tem o Espírito Santo nunca está sozinho. E se você está ouvindo isso agora, saiba, não importa o que você fez, o quão longe foi, o quão frio o coração ficou, Jesus ainda está te chamando. Ainda há tempo para se arrepender, para recomeçar, para voltar a amar. O Apocalipse não é o fim para quem tem Cristo, é o começo da eternidade. É o dia em que finalmente veremos aquele que amamos face a face. Eu não conto essa história para me exaltar, mas para te lembrar de algo simples. O céu é real, o inferno também, e a escolha é nossa. Jesus não quer te assustar, ele quer te salvar, ele quer te abraçar, te limpar, te encher de uma paz que o mundo não pode dar. E essa paz não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que, aconteça o que acontecer, ele está voltando para buscar os que o amam. Fecho esse testemunho com o coração cheio, não de medo, mas de gratidão. Porque mesmo eu sendo pequena, imperfeita, ele me escolheu para ver, ouvir e contar. E se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer pessoa que se disponha a ouvir.
Antes de terminar, quero repetir as palavras que ecoam dentro de mim desde aquela madrugada. Diga ao meu povo, eu estou às portas. Que preparem as lâmpadas, que encham os vasos de azeite, porque o noivo está vindo. E feliz será quem for encontrado desperto. Que essas palavras encontrem morada no seu coração. E que, quando o mundo disser que é o fim, você lembre: para quem tem Jesus, o fim é só o começo.